Primeira questão, PUC do Rio de Janeiro. Essa questão aqui envolve um cuidado de transformar unidades, tá? Então veja, para fazer seu chimarrão, uma pessoa esquenta 1 litro de água à temperatura inicial de 25 graus Celsius utilizando um aquecedor elétrico. A água alcança a temperatura ideal de 85 graus Celsius. Após 6 minutos, qual é a potência desse aquecedor em watt? Então aqui, só relembrando, o watt ele é igual ao joule sobre segundo. Então, quer dizer, eu preciso ter a energia em joule e preciso ter o tempo em segundos. Então, para calcular a energia recebida pela água, eu tenho aqui aquela equação fundamental do Ki-macete, tá? Mas, quais são os dados apresentados aqui no nosso problema? Nós temos 1 litro, que é o volume. Então, o volume é de 1 litro. Nós temos aqui um dado da densidade da água. Deixa eu colocar aqui, essa densidade, no caso, é de 1 grama por ml. É muito importante entender, né, que 1 litro ele vale 1000 mililitros, 1000 ml, certo? E aqui, se a gente considerar a equação da densidade, densidade igual a massa sobre volume, o que nós vamos ter? Observe que aqui, ó, ml, aqui aparece ml, então as unidades concordam. Eu teria, então, a densidade aqui 1, que é igual a massa, o volume 1000. Quando eu jogo multiplicando, eu chego à conclusão que a massa aqui vale 1000 gramas, tá? Apesar da massa ser 1000 gramas, eu já vou ajustar aqui, porque nós vamos considerar uma massa no nosso cálculo de 1 quilograma. Ah, mas por que tem que ser em quilogramas, professor? Tá? Por causa da unidade que a gente vai obter aqui, que seria o joule para a quantidade de calor. E para obter em joule, eu tenho que usar a massa em quilogramas, tá? Em quilogramas. Então, olha só. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho a variação de temperatura. Variação de temperatura, deixa eu continuar. Eu vou usar essa tela toda para adequar as unidades. Então, a variação de temperatura, ΔT, seria a temperatura final, 85 graus Celsius, menos 25 graus Celsius. E com isso eu tenho uma variação de temperatura de 60 graus Celsius. Ótimo, né? Já está na unidade correta. Eu tenho um intervalo de tempo que corresponde aqui, ó. Eu tenho um intervalo de tempo que corresponde a 6 minutos. 6 minutos. Mas eu sei que eu preciso transformar para segundos. Então, multiplica isso por 60. Cada minuto tem 60 segundos. Isso é igual a 360 segundos. Tudo bem? Então, olha só, gente. Das informações que eu tenho aqui, deixa eu passar aqui para uma nova tela. Opa! Para uma nova tela. E nós vamos lembrar aqui, olha só. Quantidade de calor é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Então, quantidade de calor será. Aqui, eu transformei a massa em quilogramas, mas agora que eu vi um detalhe, veja só. Aqui nós temos o calor específico como 1 caloria por grama grau Celsius. Só que ele está dizendo que o equivalente, pelo menos que ele está dando, está como 4,2 joules, que é a unidade que a gente já quer aqui, por grama grau Celsius. Se aqui está joules por grama grau Celsius, então nós vamos utilizar aqui, ó,
a massa de 1.000 gramas. Se tivesse joules por quilograma graus Celsius, utilizaríamos a massa de 1 quilograma. Então, o calor específico, 4,2 joules por grama graus Celsius. Deixa eu anotar lá, tá? Então, como eu disse para vocês, vamos utilizar aqui a massa 1.000, então. Aqui, 4,2. E a variação de temperatura, nós vimos aqui que corresponde a 60 graus. Então, multiplicado por 60. Isso aqui será igual. Gente, eu vou bater na calculadora, tá? Então, nós temos aqui, ó, 1.000 multiplicado por 4,2 multiplicado por 60. Isso dá 252 mil. Então, são 252 mil, já na unidade correta, joules. Tá? Essa é a quantidade de calor, então. Mas, observe que o nosso cálculo, o que a gente pretende determinar é a potência, que eu já mostrei que é o mesmo que fluxo. Então, nesse caso aqui, nós temos que o fluxo corresponde à quantidade de calor dividido pelo tempo, T minúsculo. Então, esse fluxo será 252 mil sobre um tempo de 360, tá? Me acompanha aqui, agora só resta fazer essa divisão. Nesse caso, esse valor eu já tenho calculado aqui. O fluxo corresponde a 700 joules por segundos. E 700 joules por segundos é o que nós conhecemos como 700 watts. Nesse caso aqui, vamos dar as alternativas. Alternativa correta, letra C.